Amém? Todo mundo abriu aí Gênesis capítulo 11? Amém? Louvado seja Deus, né? Diz assim: naquele tempo todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam a mesma palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram numa planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche, ao invés de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até os céus. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: esta gente é um povo só, todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está fazendo, está dizendo. Assim, o Senhor os atrapalhou, os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou as línguas faladas por todos os moradores da terra, e dali espalhou pelo mundo inteiro. Amém? Eu queria a atenção de vocês nesta noite. Essa história é maravilhosa, engraçada, inusitada. Mas eu queria começar falando primeiro do pai do construtor dessa cidade, Noé. Noé, como nós sabemos, Noé foi o homem que construiu a arca, né? Deus estava revoltado com a humanidade, chateado com o mundo, e resolveu acabar com tudo com água. E Deus pediu a Noé para construir uma arca e mandou o dilúvio. Então Noé pregou enquanto construía a arca, e Noé conseguiu levar a sua família e todos os animais terrenos, as espécies da terra, que Deus pediu que ele colocasse. Então Deus mandou o dilúvio, destruiu a humanidade inteira, e só a família de Noé foi salva. Mas quando Noé desembarca da arca, e Deus chama Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E Deus abençoa Noé dizendo: olha, vocês vão ser fecundos e vão povoar a terra. Deus dá uma ordem a Noé. E Noé era agricultor, e Noé começou a plantar uvas, fez uma plantação de uvas. Noé planta uvas, colhe uvas, faz um vinho e enche a cara. Começou a beber. Embebedou, foi dormir, e Cã, o filho mais moço, o caçula dele, entra lá e vê o pai nu, pelado, daquele jeito. Vai e conta aos irmãos. Os irmãos, Sem e Jafé, saem, pegam um cobertor, olhando de lado para não ver o pai nu, cobre o pai, e no outro dia eles contam ao pai o que Cã havia feito. Cã viu e falou da nudez. Noé vai lá e amaldiçoa Cã. Amaldiçoa Cã. Mesmo assim, Deus continua o seu processo. Noé vive mais 350 anos e morreu com 950 anos. E os filhos de Noé deu continuidade ao que Deus havia pedido, de povoar a terra. E Cã, que é o pai de Canaã, ele teve mais um filho. Ele teve um filho que chamou Cush, que era pai de Nimrod. Nimrod foi um grande guerreiro, um grande caçador, que também, por sua vez, não considerando o que Deus havia visto de Noé, que Noé amaldiçoou a Cã, então, provavelmente, era para os filhos dele também ser maldito, como diz a Escritura, né? Que Jafé e Sem seria senhor do povo de Cã, ou seja, eles seriam escravos dos irmãos. Mas Deus desconsidera isso e faz de Nimrod um grande caçador e um primeiro a construir cidades naquela região. Ele povoou bastante, e ele foi pai de várias cidades antigas, como a Babilônia, Ereque, a Acade
Nínive, lá onde a história de Nínive, onde Jonas vai pregar, né? Nínive e Reobote, ir e calar. Então, ele foi pai disso tudo. Só que Nimrod, quando ele construiu essas cidades, e Nimrod estava ali, Deus havia dado uma ordem aos filhos de Noé e a Noé: olha, vocês se espalhem pela, povoem a terra, seja fecundo, ou seja, tenha bastante filhos, espalhem a terra. Mas Nimrod, ele resolve fazer diferente. Ele resolve convencer o povo a construir uma cidade e colocar uma torre no meio que chegasse ao céu. E aí no versículo 3, diz assim: um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. E assim eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa para pedreiro. Disseram, agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue aos céus. E assim fizeram. Começaram a construir, Deus está lá olhando, mas Deus tinha dado uma ordem. Deus tinha dado uma ordem, ou seja, olha, vocês têm que se espalhar pela terra, tem que povoar a terra, tem que fazer o que eu pedi. Mas ele aí continua com a sua missão, porque ele era rei daquela nação, ele tinha construído cidades e ele mandava em tudo. Era uma pessoa de grande renome, uma pessoa bastante considerada, uma pessoa que mandava em todo mundo, tinha voz, e ele incitou o povo para construir isso, e ele conseguiu organizar, e Deus está observando, e Deus viu no coração de Nimrod a vontade de reinar, e de ser soberano como Deus, porque o intuito de Nimrod não era fazer uma torre, uma cidade, uma torre para adorar a Deus, mas sim para ele poder ficar famoso, para ele poder dominar sobre aquele povo todo sozinho. Ele queria ser senhor daquele povo, ou seja, subiu no coração de Nimrod um orgulho de querer ser poderoso. E Deus olha e diz assim, versículo 5: e o Senhor desceu para ver a cidade que aquela gente estava construindo, e o Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Olha, o que é que Deus olhou? Deus olha e diz assim: olha, se a gente deixar esse povo fazer essa cidade, esse povo vai subir para a cabeça, esse povo vai ficar cheio de loucura na cabeça, vai começar a fazer um bocado de coisa. Isso é só o começo. Vai querer construir coisas que não convém, vai acabar destruindo a humanidade de novo, como no passado. Por quê? Porque no passado, antes do dilúvio, existia os filhos dos Néfilins na terra, que eram os gigantes, e esses homens dominavam a terra, eles tinham poderes sobre as pessoas, escravizavam todo mundo, e a ideia de Deus não era o homem criar um reino terreno para dominar, e sim ele reinar sobre o povo. A ideia de Deus era ele reinar e não o homem reinar. Então Deus destruiu com água, porque o homem estava reinando sobre os outros mais fracos, os mais fortes reinavam sobre os mais fracos, e Deus viu maldade no coração daqueles homens que eram filhos dos Néfilins, que se tornaram gigantes, que dominavam o povo. Então Deus resolveu destruir a terra, e mais uma vez, alguém estava com a ideia macabra na cabeça, de também criar um reino para ele só, e dominar todo mundo, e Deus queria que a terra fosse povoada, Deus não queria que o povo ficasse concentrado só ali, a ordem foi essa. No versículo 9, no capítulo 9 de Gênesis, versículo 1, Deus diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo o seguinte: tenha muitos filhos, e que seus descendentes se espalhem pela terra. No capítulo 9 de Gênesis, já começa dizendo, Deus pede que os filhos dele se espalhem sobre a terra. E olha que Deus não levou em conta o que Noé tinha feito com Cã, amaldiçoado o seu filho. Ou seja, Cã não era para ser nada, e pelo contrário, o neto de Cã, Nimrod, filho de Cush, é um cara que mais prospera nessa área, né? E com a ajuda de Deus, ele prosperou tanto com a ajuda de Deus, que Nimrod foi um caçador de renome, conseguiu tudo, mas essa ideia de Nimrod foi uma ideia perversa, e Deus desce e olha. Agora vamos aqui no versículo 7, né? Deus diz assim: vamos descer e atrapalhar as línguas, atrapalhar a língua que eles estão falando, que eles falam, a fim de que não
entenda o que o outro está fazendo. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor espalhou as línguas faladas por todos os moradores da terra. Ali espalhou pelo mundo inteiro, ou seja, Deus cumpriu o seu plano, querendo ele ou não. Mas Deus fez isso não porque Nimrod era uma ameaça, não porque Nimrod era uma ameaça, mas porque ele ia destruir também, novamente, aquele povo. Porque ele estava descumprindo um plano de Deus. Deus criou um plano. Deus tinha um plano para a humanidade e depois, pós-dilúvio, ele ia reconstruir de uma maneira que ele fosse soberano e não o homem reinasse. Mas ele reinasse no coração de todo mundo. Por isso ele fez o seguinte, ele separou os povos, ele queria que a terra fosse povoada. Lembra o que ele falou para Adão? Quando ele pegou e casou Adão, ele disse que era para Adão povoar a terra. O plano de Deus, desde Adão, era povoar a terra. E não ficar aglomerado naquele lugar. Não ficar junto naquele lugar. Então, o que acontece? Nimrod começa novamente a fazer a rebeldia dele. Vai fazer a rebeldia. Deus tinha dado uma chance a ele, porque não levou em conta a maldição que Noé havia mandado sobre ele, sobre o pai dele, sobre o avô dele. Então, Deus vai lá e dá uma chance dele prosperar, mas sobe para a cabeça. Sobe para a cabeça e ele quer criar esse reino. Mas a gente tem que entender algo. No capítulo 10 de Gênesis, abre aí comigo, acompanhe rapidinho. Capítulo 10 de Gênesis, queria que você me acompanhasse, versículo 8. Diz assim, olha quem era o que foi que Deus fez com Nimrod. Para você entender o significado do que Deus havia feito na vida desse rapaz. Cush foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Olha para aí, o primeiro grande conquistador da onde? Do mundo, ou seja, tinha poder como Nabucodonosor e outros reis da terra que governaram o mundo, né? Com a ajuda de quem? Versículo 9. Com a ajuda de quem? De Deus. Quem ajudou Nimrod? Deus. Mesmo Noé amaldiçoando quem? O avô dele. Era para ele não ter nada, mas Deus não levou em conta e abençoou esse rapaz. E aí, com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso. E é por isso que se diz, seja igual a Nimrod, que com a ajuda de Deus, o Senhor foi um grande caçador. Ou seja, ficou tão famoso, era tão famoso, mas não se contentou com o que Deus havia dado a ele. Não se contentou com o que Deus havia dado. Deus havia dado a Nimrod tanto poder, mas ele não se contentou. Ele não se contentou e começou a fazer um plano maquiavélico de construir uma cidade aonde ia destruir. E eu fiquei aqui encafifado com minhas ideias. Imagine uma cidade, e que no meio da cidade havia uma torre. Havia uma torre no meio daquela cidade. Uma torre que era, na verdade, um templo, né, como as pirâmides do Egito, né? As pirâmides do Egito, que eles chamam lá de zigurate, os lugares de adoração, a torre no meio. Porque, na verdade, não era a cidade que ia chegar no céu, era a torre que eles queriam chegar no céu. Que toda bênção tem uma condição. Toda bênção tem o quê? Uma condição. E a condição é obedecer os planos de Deus. Obedecer os planos de Deus. Mas Nimrod, o neto de Noé, o neto de Noé, de Cã, que é o bisneto de Noé, ele não se contenta com o poder que Deus dá e tem essa ideia terrível. E aí Deus vai lá e atrapalha os planos dele. Deus começa a atrapalhar os planos dele. Ele vai lá e desmancha tudo. Mas Deus tinha dito, né? Deus tinha dito que era para aquele povo ser fecundo e que povoasse a terra. Agora imagine se Deus não interfere. O povo ia ficar concentrado naquele lugar que está situado ali, eu acho que é Sodoma, Gomorra, aquela região. Iria ficar situado ali, naquele lugar, preso naquele lugar, e o mundo não seria povoado. Imagine a aglomeração de muita gente em um só lugar. Em um só lugar. A humanidade seria extinta logo no começo, porque viria as doenças, eles não iam ter estrutura sanitária, não iam ter estrutura nenhuma de higiene, uma superpopulação, não ia ter comida para todo mundo, e eles iam se degladiar, eles iam se matar, e Deus desce e atrapalha. Muita gente entende que Deus atrapalhou a construção de Babel, porque Deus estava lá com ciúme de Nimrod. Pelo contrário, Deus é soberano e sempre será
soberano. Deus estava cuidando da população humana, do ser humano, porque ali iria ficar um império e muito desorganizado. E Deus faz isso. Deus vai lá, desce do céu e resolve acabar, jogar um balde de água fria nos planos de Nimrod. Lá em Provérbios 14, 11 diz, né, que a casa dos maus será destruída. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. E Provérbios 16 diz assim, olha, o homem pode fazer os seus planos, mas do Senhor é a última palavra. Por quê? Porque os planos de Deus não são iguais aos nossos. Porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe tudo o que vai acontecer daqui a 1000 anos, milésimo de ano, até o infinito. Deus sabe. E nós não sabemos, então nós arriscamos. Deus não, ele vai na certeza. E Deus criou um plano para o homem desde o princípio. Deus criou um plano de preservar a humanidade, de cuidar dos seus filhos. Deus não criou um plano de destruição, mas sim de vida, de restauração. Deus vem sempre restaurando o seu povo, cuidando do seu povo, cuidando da humanidade. E Deus faz essa aliança com Noé. O que Deus tinha planejado quando disse para Noé? Povoa a terra, Noé. Povoa a terra. Espalha esse povo pela terra. Nimrod cria várias cidades, né? Eu citei uma, Babilônia. A Babilônia era a maior delas. Nínive, outra cidade muito grande também, Nínive. Aí a gente começa a olhar o quanto aquele homem tinha poder, o quanto aquele homem era poderoso. Mas ainda no seu coração havia um desejo de reinar acima da soberania de Deus. Acima da soberania divina. Deus não divide, irmãos, a glória dele com ninguém. Toda vez que nós tentamos passar à frente dos planos de Deus, Deus vai atrapalhar nossos planos. Toda vez, por mais poder que você tenha, por mais poder que Deus dê a mim e a você, toda vez que nós tentamos sair do plano de Deus, Deus vai atrapalhar nossos planos, como fez com Nimrod. Se Nimrod estivesse fazendo o que Deus havia colocado no seu coração, que era caçar, que era conquistar, que era fazer o povo crescer, que era organizar, porque Deus abençoou Nimrod. A Bíblia diz que Deus abençoou Nimrod. Foi com a ajuda de Deus que ele cresceu. Nós crescemos com a ajuda de quem? Não é de Deus? Mas o nosso coração não pode fazer o que Nimrod fez. Nossos pensamentos não têm que ser igual ao de Nimrod, que ele achou que era senhor de todas as coisas e começou a criar as suas ideias mirabolantes sem a permissão de Deus, porque se ele tivesse consultado a Deus, Deus não diria a ele para fazer aquela cidade. Deus não diria a ele para fazer aquela cidade. Agora abra aí em Lucas capítulo 1, verso 50. Lucas 1, 50. Maria faz uma canção e ela fala algo interessante nessa canção, né? Ela faz uma canção, Maria chega lá, grávida de Jesus, e ela faz uma canção. E no versículo 50, da canção de Maria, ela diz assim: e ele mostra a sua bondade a todos que o temem, em todas as gerações. Todas o quê? Gerações. Foi no passado? Não, em todas as gerações. Ele mostra o quê? Sua bondade em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota o quê? Os orgulhosos. Deus derrota os orgulhosos e derruba os seus tronos, reis poderosos, e põe os humildes em altas posições. Ou seja, Deus sempre derrubará os soberbos, os orgulhosos. Todo rei poderoso e orgulhoso, não só poderoso, mas orgulhoso, Deus derrubou. Derrubou Saul, derrubou Nabucodonosor, derrubou o rei da Síria, derrubou todos eles que tentaram ser maior que Deus, que Deus não deixa nenhum de pé, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Mas interessante é que há um plano de Deus em toda a humanidade, de geração em geração, um plano de Deus, em geração. Nós estamos vivendo nossa geração. E nós estamos aqui porque Deus tem um plano aonde?
em nossa vida. Deus preparou um caminho e Deus nos deu uma ordem. Agora vá lá em Mateus capítulo 28, 16. Maria teve Jesus, filho da promessa, e Jesus é quem? Jesus é Deus, não é Deus? Jesus é Deus, e toda a honra e toda a glória foi dada a quem? A Cristo, o único rei que herdou todo o poder, toda a honra e toda a glória. Porque lá em Gênesis, quando Deus desce, ele diz assim, descemos lá. Está falando com quem? Deus está falando com o Filho e o Espírito Santo. Está falando com os dois, da mesma maneira que Deus falou quando fez o homem. Façamos. Ele está falando no plural, está falando com alguém. Jesus é Senhor de todas as coisas. Jesus veio, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus pregou, Jesus ensinou, e Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor, e deu também uma ordem de salvação. Assim como Deus deu uma ordem a Noé, também Jesus deu uma ordem para todos nós. Diz assim, versículo 16: os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte em que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Deus deu a quem? A Jesus todo o poder no céu e na terra. Ou seja, foi passado para Jesus toda a autoridade para fazer a mesma coisa que ele tinha feito com quem? Com Noé. Deus abençoou Noé e deu uma ordem a Noé. E Jesus diz assim ainda: portanto, vão por todos os povos da onde? Do mundo, todos os povos do mundo, e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Que tenho ordenado a quem? A vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Agora eu queria a atenção de vocês. Olha, Deus tinha feito uma aliança com quem? Com Noé. Com Noé. E deu uma ordem a Noé, para Noé povoar a terra. Noé fez o trabalho de povoar, os filhos de Noé fizeram, o neto de Noé fizeram, mas o bisneto de Noé mudou a cabeça, virou a cabeça e se perdeu no caminho. Jesus também deu uma ordem à igreja primitiva, que foi pregar o quê? O evangelho. Povoar a terra de quem? De cristãos. Povoar a terra de pessoas que vivem segundo a palavra dele, vivendo a obediência dele, para que ele reine sobre todos nós e não o homem reine. Mas o evangelho, ultimamente, assim como o Nimrod fez, muitos grandes líderes e muitas igrejas estão fazendo. Muitas pessoas estão fazendo o reino para si. O reino não é nosso, o reino é de Deus. Construindo suas cidades, construindo suas torres, construindo seus zigurates, construindo, e Deus vai atrapalhar o plano de todos eles. Vai atrapalhar. Por quê? Porque o reino não pode ser do homem, e sim de quem? De Deus. Deus que tem que reinar no meu coração e no seu coração. Deus é quem tem que reinar. Não precisamos de fazer uma cidade na terra onde que um líder reine para aglomerar. Pelo contrário, temos que espalhar pelo mundo pregando o evangelho, levando a mensagem da salvação. Temos que andar por todos os lugares anunciando o dia aceitável do Senhor, para que as pessoas da terra inteira se rendam ao único Senhor, que é soberano de todos nós, que é o Senhor Jesus. Para isso Jesus morreu. Para isso instituiu a igreja, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar as boas novas. Para isso Jesus instituiu, e não para fazer seus próprios reinos, seus próprios templos, suas próprias cidades. Ter um líder, um Senhor poderoso que reina sobre as pessoas, porque quem vai reinar nesses tronos aqui na terra é Satanás, o anticristo. Ele é que vai reinar. Assim como o Nimrod encheu seu coração, tinha tudo, Deus deu a ele tudo que ele poderia ter, mas ele se ensoberbeceu e criou seu plano macabro para tirar o sentido do que Deus havia dado e dito a Noé. A mesma coisa estão fazendo hoje. Jesus deu uma ordem, foi essa ordem que Jesus disse. Jesus disse: olha, portanto, vão a todos os povos do mundo
e anuncie a todos os povos do mundo. Eu estou dizendo para vocês algo que vocês têm que botar na cabeça de vocês. Olha, igreja não é lugar que um homem manda. Igreja não é um reino terreno. Igreja não é um lugar onde nós criamos um império. Pelo contrário, igreja é lugar de anunciar o evangelho, de espalhar as boas novas, de levar adiante, de evangelizar. A igreja primitiva, quando estava dentro de Jerusalém, lá, aglomerada dentro de Jerusalém, criando sua igreja ali, todas elas ali de junto, colados, sem querer sair, Deus mandou a perseguição. E a igreja se espalhou pelo mundo. Porque o evangelho de Deus não foi pregado somente para um povo, foi para todos os povos do mundo, foi o que Jesus disse. Não foi para ficar aglomerado dentro de um lugar e criar uma torre no centro para poder fazer lá um santuário, não foi isso. Porque o santuário já existe, é Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Deus desceu na nossa vida não para nos repreender, não para atrapalhar nossos planos, mas sim para nos fazer templos dele, para nos levar a anunciar o que nós recebemos, porque está escrito: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nimrod recebeu o poder, mas o poder de Nimrod ele usou para si próprio. O poder que Deus dá a gente, Deus dá para anunciar, para se espalhar, para levar, para ter cristão em toda a face da terra. Porque ele diz assim: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins do mundo, ou seja, no mundo inteiro. Quando nós nos contentamos em estar todo mundo junto, todo mundo agarrado, todo mundo perto, vivendo o nosso mundinho, criando o nosso império, o nosso reino, então Jesus fica estacionado. O plano que Deus havia dito, a ordem que Deus havia dado, era para povoar a terra. E Jesus deu também uma ordem para povoar a terra com cristãos. Jesus deu uma ordem para povoar a terra com pessoas santas, para povoar a terra com os filhos dele, para levar a palavra dele em todos os lugares no mundo. Mas nós nos contentamos em ficar dentro das igrejas, quietinho aqui tá bom, vamos nos juntar, porque ele disse bem claro, olha o que ele falou, o que Nimrod disse. Nimrod disse assim, olha, Nimrod disse, no versículo 4, aí disseram: vamos agora construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até os céus, e assim ficaremos famosos, e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Olha o plano de Nimrod: não vamos espalhar ninguém, vamos ficar aqui quietinho, nada de anunciar, nada de levar o mundo para crescer e ficar povoado, porque se esse povo crescer aí, eu perco o meu poder. Se esse povo crescer, eu perco a autoridade. Se esse povo crescer, eu não vou ter domínio sobre esse povo. Mas se esse povo ficar aqui, eu vou ser poderoso, famoso e vou mandar em todo mundo. Nós não vamos se espalhar. Deus tinha dado uma ordem para espalhar o mundo, e Nimrod disse que é para ficar todo mundo junto. Todo mundo coladinho, todo mundo agarrado. Mas como é que a gente faz a mesma coisa que Nimrod fez? É ficando calado, não dizendo do amor de Cristo para as pessoas, não propagando o evangelho, não levando as boas novas do reino a todos os cantos da terra, deixando de cumprir o que Deus havia dito para Noé. A mesma coisa, Jesus chega lá e dá a mesma ordem aos seus discípulos. Depois de salvar a humanidade na cruz, como Deus também salvou na arca, então ele faz o seguinte, ele dá as ordens. Da mesma coisa, da mesma maneira, Jesus imita e vai lá e faz assim: olha, vocês vão pelo mundo inteiro e levam a minha mensagem. Vão pelo mundo inteiro e anunciam. E nós não evangelizamos mais. Nós não saímos mais. Nós não falamos do amor de Cristo mais. Nós não levamos, nós não temos missões. As pessoas hoje querem ser missionário de igreja em igreja, pregando em igreja. As pessoas não têm missão para ir na África, as pessoas não têm missão para ir nas aldeias indígenas, as pessoas querem ficar dentro das suas casas, as pessoas querem ficar aqui criando seus próprios reinos. Por isso que eu estou trazendo uma projeção para essa igreja. Essa igreja precisa de pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, pessoas que queiram anunciar o Evangelho de Jesus. Precisamos levantar pessoas cheias da presença de Deus, que queiram cumprir o mandamento de Deus, que é o ide, que é levar as pessoas
a conhecer a Cristo. Que saiam, que vão em porta em casa, que preguem em todo lugar, no seu trabalho, na escola, na internet, aonde você estiver, você anuncia o ano aceitável do Senhor e não queira ficar aglomerado num lugar. Não tenha medo de, experimentar novos horizontes. Porque Deus te deu autoridade, não para você reinar, mas sim para que Ele reine. Deus te deu autoridade, não para você criar um império, mas sim para que Ele crie o reino dEle. O reino dEle, que não é terreno. Deus não quer homens poderosos. A pirâmide de Deus, gente, ela é a inversa. A pirâmide de Deus, ela não é igual à pirâmide do Egito. Não é igual à pirâmide do capitalismo deste mundo maldito, do Deus deste mundo, que aonde, a massa sustenta os que estão no topo. É o contrário. É o menor, que é Jesus, que sustenta a massa. Ele é que é a pedra principal do reino de Deus. Ele é que é a pedra principal, Ele é quem reina, Ele é quem manda, Ele é quem dirige, Ele é quem conduz, Ele é quem leva a gente adiante, Ele é quem projeta a igreja. A igreja tem que ser projetada. Fomos chamados para fora, é isso que significa igreja. Chamados para fora. Chamados para fora. Deus chama Noé da arca e diz assim: povoa a terra. Tira Noé de dentro de um casulo, de uma arca que ficou lá um bocado de tempo, quase um ano lá dentro. Noé fica, cheio de animal, imagina a situação, e Noé sai com 3 filhos, as esposas dos seus filhos e sua esposa. E Deus dá uma ordem: olha, só tem vocês no mundo. Só tem vocês aí agora. E Deus fala: são 8. Você, sua mulher e seus 3 filhos. Bora, povoa esse povo aí. Abre a terra aí, cada um vai para um canto aí. Começa aí, ser fecundo. Começa a espalhar aí. Sabe para quê? Porque eu quero adoradores no mundo inteiro. Eu quero pessoas para me adorar. Eu criei o homem para isso. Eu falei isso para Adão, falhou lá. Eu vou te dar uma missão agora, Noé, de tu fazer o que Adão não fez. De tu fazer o que Adão não fez. Vai lá. E aí Deus ainda, para cumprir seu plano, Cã peca, Noé amaldiçoa, e Deus não leva em conta a maldição de Noé. Não leva em conta. Prospera o filho do amaldiçoado. Porque Deus queria que o plano dele viesse ser cumprido. Deus tinha dado uma ordem. Quando Deus disse assim, Deus abençoou Noé, fez o quê? Abençoou. Abençoar é dizer, seja próspero, abençoado em tudo. Eu sou contigo. Aonde tu for, eu vou. Aonde você estiver, eu estou. Tá vendo, filho? Tudo que você fazer, eu estou lá. E assim Deus o fez. E disse assim, Deus falou, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos. Deus abençoou dizendo o quê? Tenham filhos. Então Deus disse assim, vai ter um bocado de filho. Não tinha uma mulher deles estéril. Nenhuma. Imagine todo ano um. Todo ano um. Se a mulher pudesse ter 2, 3, ela teria. Mas todo ano um. E tome-lhe encher a terra. Deus queria isso. E aí depois diz assim, e aí Deus fala o que é para fazer com os filhos que nascessem. E se espalhem por toda a terra. Aí Deus faz o que agora? Deus pega a gente que estava preso. A gente estava aprisionado, preso. Aí Deus vai lá, vê graça em um bocado de miserável como nós. E Deus pega o quê? Coloca numa arca. E aí usa Jesus e cria um plano de salvação. Aí Deus salva a gente. Aí Deus pega e dá a gente autoridade do Espírito Santo. Cria filhos dele e diz assim, agora espalha a terra aí e anuncia que eu sou o Senhor de todos eles. Começa a gerar filhos por todo lugar. Filhos da fé, filhos do Espírito Santo, filhos da presença, filhos da cruz. Começa a gerar. E a gente faz o quê? Com o poder que Deus deu, nós usamos para ter reino. Nós usamos a presença de Deus para orar. Deus, me dá uma casa boa, me dá um carro bom, me dá uma mansão, me dá uma cidade. Nós pegamos os nossos recursos e queremos reinar na terra. Mas Deus está dizendo, olha, não foi para isso que eu chamei você. Aí Deus vai descer e vai estragar o meu plano e o seu plano. Sabe por que muitas igrejas fecham?
Sabe por quê? Porque não dá fruto. Jesus disse, aquela que não dá fruto, eu corto e lanço no fogo. Porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. Fomos chamados para abrir a nossa boca e levar a palavra de Deus em todos os lugares. Nós não podemos ficar aqui trancafiado dentro de uma igreja sem falar de Jesus. Nós reunimos dentro da igreja só para adorar, gente. Só para isso. Só para isso. E não para ficar criando império, reino. E eu vou dizer para você, eu falo todo dia e vou repetir, eu não sou dono dessa igreja. Eu não sou senhor de vocês. O senhor de vocês é quem? Jesus. Ele é o senhor de vocês. O pastor é simplesmente uma pessoa que ajuda você a alcançar a dádiva de conhecer a Jesus. Eu te mostro o caminho. Daí para frente é com você e Deus. Eu queria que vocês entendessem que nós estamos parados, estacionados, enquanto o mundo está aí vivendo debaixo do império das trevas. Nós não podemos fazer como o Nimrod fez, criar uma cidade, uma torre para satisfazer seu próprio ego. Deus destrói os soberbos. Deus destrói aqueles que pensam em si só. Deus destrói aqueles que não ajudam ninguém. Deus destrói aqueles que só pensam no seu umbigo. Deus destrói. Muita gente ora pedindo o batismo no Espírito Santo. Não vai receber, porque Deus só dá para o que for útil. Quem não for útil, Deus não vai dar. Amém? Então, qual foi o mandamento de Jesus? Qual foi? Vamos ler mais uma vez. As ordens de Jesus. Assim como Deus falou para Noé e deu a ordem, Jesus fez a mesma coisa com os seus discípulos, dizendo, versículo 19, portanto, vão aonde? A todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, agora que é certo, ensinando-os a obedecer a tudo que o Senhor tem ordenado a vocês, e lembrem disso. Lembrem de quê? Lembrem de quê? Que Jesus está com quem? Com vocês, até o quê? O fim dos tempos. Jesus está com você, lembrem disso. Semana passada eu preguei sobre a importância da Santa Ceia, e por que era a Santa Ceia? Para fazer memória de quem? Do que Cristo fez por mim e por você. A nossa lembrança é essa aqui. Lembrar que Cristo está conosco, aonde quer que nós formos. Amém? Vamos adorar o Senhor mais uma vez? Vamos adorar? Vamos adorar para a gente orar? Amém? Vocês entenderam a mensagem que Jesus está falando com vocês? Vocês têm que fazer o que a partir de agora? Levar a mensagem de Deus aonde? A todos os... É para criar reino na terra? É para criar o quê? Criar o quê? O reino de Deus no céu. Levar a palavra de Deus a todas as pessoas da terra. Povoar a terra de crente. Nós temos que povoar a terra de quem? De crente. Encher de filho de Deus. Se o neto de Noé tivesse feito isso no princípio, seria uma maravilha. Precisamos alcançar o máximo de pessoas possíveis até que Jesus volte. Evangelizar, praticar o ID e não criar reino na terra. Igreja não é lugar de pedir casa e carro, não. Igreja é lugar de pedir salvação, dons para ser usado por Deus. Ganhar almas, falar do amor de Cristo, levar o evangelho a todas as pessoas. Nimrod quebrou a cara. Deus jogou um balde de água fria no plano dele. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não divide a tua glória com ninguém. A tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade era boa para Nimrod. Noé amaldiçoou o avô dele, Cã.
E Cã gerou a Cuxi. Cuxi também foi abençoado. A maldição de Noé não pegou nesses filhos. Tanto é que Nimrod, o seu neto, prosperou muito e foi o primeiro homem a criar cidades na terra. E foi com a tua ajuda, Deus, porque a tua palavra diz que foi o Senhor ajudando ele que ele conquistou tudo isso. Mas Nimrod pegou o poder que o Senhor deu, ao invés de cumprir o que o Senhor havia dito aos seus antepassados, Nimrod resolveu usar para criar um reino para ele mesmo, querer ser senhor e querer fazer o contrário do que Deus disse. Ele não queria que o povo se separasse, ele não queria que o povo povoasse a terra como o Senhor havia pedido. Ele queria aglomerar aquele povo naquele lugar. E criou no meio da cidade uma torre, um zigurate, uma pirâmide, um lugar para adorar os deuses. Sei lá, porque o Senhor não era. Tenho certeza. Porque se fosse para adorar o Senhor, ele não teria feito isso. Ele teria te consultado primeiro. Pai, nós estamos aqui, Senhor, vivendo as mesmas ordens que o Senhor deu a Noé e os seus filhos. O Senhor disse através do Senhor Jesus: vão pelo mundo e anuncie as minhas palavras. Anuncie que eu morri na cruz. Anuncie que eu morri para salvar todos eles, que eu sou o Senhor da vida deles. Mas nós mudamos também, como Nimrod, o conceito de obedecer a tua palavra e queremos fazer as nossas próprias vontades. Criamos os nossos planos e esquecemos que do Senhor é a última palavra. E não perguntamos: Deus, para que o Senhor deu tanto poder a gente, como deu a Nimrod? A gente tem o maior poder do mundo. Ninguém pode ter o poder maior que o nosso, porque nós temos dentro de nós o teu Espírito. Nós somos o templo do Senhor. Temos o poder de ser testemunhas. Não anunciamos só da boca para fora, nós provamos para as pessoas, mostramos o teu poder com os atos poderosos do Senhor sobre a nossa vida. Deus, mas muitos têm se ensoberbecido, brigando por reinos, templos, brigando para tomar templos, brigando por reinos. Pessoas rebeldes, pessoas que esqueceram a mensagem do Senhor, pessoas que esqueceram para que foram chamados e pregam os seus próprios reinos na terra, pregam que o Senhor está aqui para dar dinheiro a eles, para dar poder, para construir impérios. O Senhor não ensinou isso a gente, o Senhor não deu essa ordem. O Senhor disse que nós só poderíamos fazer isso: ide e pregai, ide e anunciai as boas novas. Espalhem meus filhos por todo o mundo, batizem eles, ensine eles a me obedecer. Foi essa a ordem que o Senhor deu, para a gente batizar, a gente ensinar, a gente discipular, a gente mostrar a eles o caminho e enviar eles, ó Pai. E nós queremos reinos, queremos obreiros para a gente, pastores para a gente, queremos mandar nas pessoas, queremos ser Senhor delas. Quando o Senhor libertou a gente do império das trevas e transportou para o teu reino, Deus, eu te peço neste momento, Pai, eu te peço, tira do nosso coração o espírito de Nimrod. Tira esse espírito de querer construir um império terreno, aonde a traça e o ferrugem vai comer. Tira. Nós só precisamos ter o que comer e o que vestir. Isso já está bom, Pai. Foi o que o Senhor ensinou. Nimrod tinha mais que a gente. Ele tinha cidades que ele fundou. Ele já era senhor e não se contentou com o que tinha.
Quantos de nós estamos assim como o Unihold? Não nos contentamos com o que temos, queremos mais, lutamos dia após dia para conquistar bens, para construir impérios terrenos, mas não temos coragem de gastar um minuto, Senhor, anunciando a Tua palavra. Não temos coragem de sair numa esquina e dar um prato de comida a um mendigo e dizer que o Senhor o ama. Não temos coragem, Pai, de chegar num hospital e orar por uma pessoa que está doente. Não temos coragem de chegar ali a um viciado e dizer que o Senhor é a cura dele. Não temos coragem, Senhor, de dizer para as pessoas que nós precisamos, Senhor, de ver eles bem na Tua presença. Não temos coragem de dizer que amamos as pessoas. A nossa oração na igreja, Pai, é Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá um reino, Deus me dá uma empresa, Deus me dá roupa, Deus me dá uma conta no banco recheada de dinheiro. Mas não oramos, Deus nos salva, Deus nos envia, Deus nos usa, Deus derrama os Teus dons sobre a minha vida, Deus derrama a Tua presença sobre a minha vida, Deus derrama, Pai, o Teu Espírito para que eu possa pregar, para que eu possa ensinar, para que eu possa anunciar a Tua mensagem, para que eu possa orar por pessoas, para que elas sejam curadas, para que eu possa enviar pessoas aos 4 cantos da terra. Nos ajuda, Senhor, a entender que o Senhor nos deu uma ordem. E a ordem do Senhor é para ser cumprida, porque a condição da nossa vitória, da nossa bênção, de estar bem, é obedecer às Tuas ordens, é seguir os Teus planos. E o Teu plano, ó Deus, é salvar toda a humanidade. O Teu plano, Senhor, é levar todos eles para o Teu reino. O Teu plano é esse, por isso o Senhor pagou naquela cruz, e nós temos que entender que não foi em vão, não foi à toa. Não foi não, foi um preço que não tem como pagar, nós não temos como Te pagar, Deus. Levanta aqui, Senhor, obreiros capacitados com vontade de salvar. Batiza pessoas que não são batizadas, Pai, para que possamos ensiná-las a levar a Tua mensagem. Capacita pessoas aqui de coração puro, limpo, com amor, com vontade de obedecer. E expulsa do meio de nós o espírito de Unihold. Nós não vamos construir Babel aqui neste lugar. Nós não vamos construir um zigurate. Não, Pai. Uma torre no meio da cidade. Não. Nós vamos construir, Pai, o Teu Espírito dentro de nós. Nós vamos ser o templo do Senhor. Nós não vamos construir templos terrenos, mas sim um templo espiritual, aonde o Senhor vai reinar sobre toda a terra, sobre todas as pessoas, sobre todos os corações que estão aquebrantados para ouvir a Tua voz, Pai. Por isso, Deus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Teu Filho amado, derrama o Teu poder neste lugar, Senhor. E quando nós estivermos adorando neste lugar agora, que o Teu Espírito desça sobre eles, que faça um Pentecoste neste lugar, meu Pai. Que a Tua presença desça, vem Jesus, e nos capacita. Aleluia, aleluia. Adore o Senhor, e no meio da adoração peça a Ele para lhe capacitar, para você ser um anunciador do Senhor, para cumprir as Suas ordens. Aleluia. Ei, Jesus. Oh. Entra na minha vida.
faz um milagre, Jesus. Zaqueu, quero subir. Só pra entra na minha casa, isso, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, me ensina, quero amar, pois o Senhor faz um milagre em mim. Entra na minha casa, isso, mexe com minha estrutura, me ensina a ter santidade, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Estenda as suas mãos assim.